Bom dia, meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo habite ricamente em vossos corações. Eu sou Bartolomeu, pastor da Igreja Batista Missionária Palavra Viva, trazendo mais uma palavra de Deus ao seu coração. Na última mensagem da nossa série Seguros em Deus, fundamentada no Salmo 91, aprendemos que a quarta razão para declararmos que Deus é o nosso Senhor, nosso refúgio, nosso baluarte, Deus meu em quem confio, é o fato de que não há gênero de calamidade que o escudo do Onipotente não evite e repila. Hoje falaremos sobre como este livramento acontece na prática. O versículo 7, o salmista nos diz: Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Caiam indica a ideia de morrer como um campo de batalha ou em uma caçada. E o salmista continua e diz: caiam ao teu lado, né? A ideia do lado esquerdo, já que na continuidade do texto ele vai falar do lado direito, 10.000 e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O salmista continua mostrando que, embora o estado de todos os homens possa apresentar similaridade, os crentes têm o especial privilégio de ser isentados de males de uma natureza iminente e pendente, pois se poderia questionar dizendo que ele era um mero homem e, como tal, exposto, juntamente com os demais, à morte em suas 1000 formas distintas. Mas, para corrigir tal equívoco, o salmista não hesita em asseverar que, quando a ruína universal prevalece ao redor, os filhos do Senhor são os objetos de seu especial cuidado e são preservados em meio à geral destruição. Isso é uma ideia ou uma verdade assegurada ao longo de toda a Escritura. É justamente aqui que reside a diferença do cuidado de Deus com relação às suas criaturas e seus filhos e filhas. Todos são agraciados de forma comum pela presença de Deus, esse Deus onipotente, onisciente, onipresente. Mas os filhos de Deus desfrutam de um cuidado especial porque eles já não são mais apenas criaturas do Senhor, mas também são filhos adotados em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, é importante lembrar de alguns fatos para termos plena consciência do que o salmista está expondo aqui no verso 7. Por exemplo, se lembrarmos do juízo de Deus sobre o Egito, nas pragas que Deus enviou ao Egito, perceberemos que em todas as pragas o povo de Deus foi preservado. Ou seja, Deus acometeu os egípcios, mas livrou o povo de Deus que estava dentro do Egito. Se lembrarmos também a promessa que Deus faz a Abacuque, perceberemos claramente esse cuidado especial do Senhor para com o seu povo, porque quando ele envia juízo sobre Israel, ele diz a Abacuque que o justo viverá pela fé. Também, se esticarmos mais um pouco o nosso olhar e verificarmos o que Apocalipse fala sobre o céu, sobre os remidos do Senhor, ele também nos mostra no capítulo 7, no capítulo 6, que os remidos do Senhor, no final de tudo, mesmo tendo sido acometidos por grandes perseguições que podem até ter tirado a vida dos seus discípulos e discípulas na terra, a visão do novo céu, da nova terra, ela demonstra claramente a presença dos remidos eternamente com o Senhor.
Também podemos pensar no caso do apóstolo Paulo, que é picado, né, por uma víbora venenosa e não morre em face daquilo ali. Então, é notório, meus irmãos e irmãs, que Deus dispensa um cuidado especial sobre o seu povo, sobre os seus filhos e filhas. E a lição que nós tiramos desse verso é uma só, e que se faz necessária para todos nós que, embora naturalmente sujeitos aos males comuns que se espalham por toda parte, inclusive o Covid-19, um câncer, uma gripe, uma tuberculose, seja lá qual for a enfermidade, seja lá qual for a situação, somos privilegiados com uma isenção especial que garante nossa segurança no meio dos perigos. E isso, meus irmãos, esse privilégio não vem de nós e esse privilégio não nos alcança por meio dos nossos méritos, mas esse privilégio chega até nós através da graça de Deus dispensada sobre seus filhos e filhas, que Ele elegeu antes da fundação do mundo e que Ele vem salvando ao longo das eras e salvará até o fim. Portanto, não importa quantos caiam ante os ataques inimigos ou as enfermidades, o salmista está nos assegurando e assegurando aos seus ouvintes que Deus os guardará em segurança. E como já disse noutra oportunidade, Deus nos guardará dos perigos ou Deus nos guardará em meio aos perigos. Portanto, que você creia em Jesus e seja alvo desse cuidado protetor, esse cuidado que nunca nos desampara em qualquer circunstância da nossa vida. Deus te abençoe, que você tenha um dia agraciado pelo Senhor e de confiança e descanso nele. Um bom dia para você.